Agradecemos ao nosso Deus pela nossa igreja, Igreja Batista em Dracena. Agradecemos ao nosso Deus porque nela nós temos o grupo de apoio fundamental para a nossa vida, em termos de qualidade física, mental e espiritual, e com a certeza de que na igreja também nós aprendemos a respeito da eternidade. E nós vemos essa ação de Deus através do seu Filho para os nossos dias. Então, depois de Pedro ter respondido para Jesus que ele era o Messias, era o Cristo, ele era aquele que Deus havia dado a responsabilidade de estar conosco com a missão de morrer em nosso lugar, de recebermos o perdão, de termos a ressurreição, a vida eterna, não nos lembrarmos mais das coisas passadas, nem considerar as coisas antigas, nós começarmos uma vida nova em Cristo. E quando isso acontece, então nós recebemos a missão de adoradores. Então Deus nos criou para o louvor, para a adoração. Ele mesmo apagou todos os nossos pecados e não se lembra deles. Então nós agradecemos por isso, porque neste mês de setembro nós comemoramos mais um ano de existência dessa instituição que tem um papel essencial na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando Lucas, o evangelista Lucas, no livro de Atos, nos fala a respeito dessa ação da igreja nas nossas vidas, como é que nós podemos usufruir esse poder do Espírito Santo na nossa existência, ele coloca para nós 4 pilares fundamentais. Atos capítulo 2, de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Primeiro. Segundo, a comunhão. Terceiro, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É evidente que na sabedoria, na inteligência do nosso Deus, o primeiro pilar é o ensino, é o conhecimento. Por isso, então, Lucas enfatiza. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, era um ensino que estava ligado ao fato de que muitas coisas que Deus havia dito, que os profetas haviam dito, nós agora temos Jesus dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então, era um conhecimento amplo, conhecimento perfeito que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós temos o primeiro pilar, que queremos pensar nele com bastante tranquilidade nos nossos dias. Como é que nós temos usufruído o pilar do conhecimento, do ensino que nos vem através da palavra? Então, quando Deus estava preparando o povo para entrar na Terra Prometida, Deus falou algo fundamental para os pais. Os pais tinham que exercer o seu papel de ensino com seus filhos, ensinando a palavra a todo momento, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, escrever a palavra. Então, como hoje nós temos a certeza de que quando nós escrevemos a palavra, quando nós escrevemos aquilo que está dentro do nosso pensamento, aquilo que nós ouvimos, isso tem um papel muito grande dentro do nosso emocional, dentro da nossa vida, dentro das nossas decisões. Então, nós encontramos esse aspecto fundamental do ensino logo no começo, quando Deus estava nos preparando para recebermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué, que substituiu Moisés na tarefa de fazer o assentamento do povo na Terra Prometida, ele também leu a palavra, leu aquilo que Moisés havia ouvido de Deus, os mandamentos, a lei. E é interessante como ele fala que os homens, as mulheres e as crianças e os estrangeiros prestaram atenção na palavra. Num momento histórico em que o povo de Deus precisava de ser fortalecido, Josafá, um rei dos judeus, fez com que pessoas que tinham conhecimento mais profundo da palavra fossem de casa em casa ensinando a palavra. E nós encontramos muitas referências na vida individual, quando nós vemos que o salmista nos fala que nós temos que meditar na palavra dia e noite. E também nós encontramos a ação da palavra na vida do povo, quando o povo se entrega para ouvir mais, para estudar mais. Então, quando pensamos na igreja, nessa instituição,
nesse recurso perfeito que Deus nos deixou para termos o nosso grupo de apoio, o primeiro pilar que nós vamos pensar seriamente, como é que nós temos nos comportado diante da palavra, como é que essa palavra tem feito efeito nas nossas vidas. E quando Deus nos fala a respeito da igreja, a igreja tinha essa função, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo fosse edificado, para que nós pudéssemos ter, então, o conhecimento de Jesus aperfeiçoado, o conhecimento pleno daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso era feito pela igreja. Então a igreja tem esse papel essencial de trabalhar conosco a respeito da palavra. E nós precisamos dessa palavra todos os dias da nossa existência. Um pregador do século XIX, que se destacou como sendo um dos principais evangelistas do mundo até hoje, ele dizia assim, que nós podemos ler inúmeros livros, podemos participar de grandes cultos e grandes encontros, podemos promover cultos de oração que durem a noite inteira e nada se compara com o envolvimento, com o empenho que eu e você temos com a palavra. Então, hoje é um convite importante que, mais do que nunca, nós possamos receber o poder, mas é o poder da palavra. Então, Dwight Moody, ele dizia que a única forma de nós começarmos a ter um contato verdadeiro com o poder do Espírito Santo é através dessa palavra, a palavra de Cristo, a palavra que nós temos imprimida, a palavra que nós temos acesso, a palavra que é essencial na nossa vida. Esses dias nós estamos conversando com um construtor que o dia inteiro trabalha de uma forma exaustiva, e ele compartilhava conosco as mudanças que Deus tinha feito na sua vida. E logo que ele se converteu, ele trabalhava o dia inteiro e à noite, então, ele ia ler a Bíblia, estudar a palavra, fazer as suas orações. E ele confessou que muitas vezes acabava dormindo. Aí ele chegou à conclusão que nós temos que chegar. Ele levantou mais cedo, começou a levantar mais cedo e antes de começar todas as suas atividades, ele começou a ler a palavra, fazer as suas orações e ele compartilhou que mudança que Deus havia feito na sua vida, de tranquilidade, de paz, de segurança, de resolução das questões pessoais, da melhor qualidade da vida de família, de esposo, de casamento, de filhos. Então, nós temos esse convite, esse exemplo, e que é o exemplo de Josué, que meditava na palavra dia e noite para não se desviar daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, gravados, qual é o primeiro pilar? A palavra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a um estudo do Novo Testamento que lança ensinos que faz com que nós possamos compreender o Antigo. No poder do Espírito Santo, é o que nós suplicamos que nesses dias em que estamos agradecendo a Deus pela existência da igreja, nós possamos valorizar, possamos investir muito, mas muito tempo na palavra. Vamos deixar o celular de lado, nossos grupos sociais, vamos restringir e nós vamos suplicar que Deus nos faça pessoas que realmente usem todo o tempo que for possível para conhecermos a palavra de Deus.